Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nesta manhã estarei falando sobre os deveres de um discípulo, considerando que após o nosso culto estaremos visitando casas e prédios no perímetro da nossa igreja para distribuir o cada dia, orar com pessoas e evangelizá-las. Lucas, capítulo 10, apenas o verso 1, que diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos que nesta manhã o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações, e que a fala do Senhor, a palavra do Senhor, seja impactante, seja transformadora, seja encorajadora, porque temos uma missão diante de nós. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê sabedoria e nos guie os passos, para que a Tua vontade seja cumprida em primeiro lugar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto, ele está localizado no momento em que Jesus está indo em direção a Jerusalém. O capítulo 9, verso 51, revela para nós o contexto em que Jesus está se despedindo da região da Galileia, depois de ter realizado seu ministério naquela região. Passando por Samaria, ele pretende chegar a Jerusalém e ali sofrer tudo aquilo que estava previsto nas profecias com respeito à redenção que ele estava oferecendo através da sua morte na cruz e o derramamento do seu sangue. Nesse caminho, alguns grupos o encontram, e esses grupos se colocam diante de Jesus com algumas propostas. O primeiro grupo está no verso 57, que diz assim: Indo eles a caminho, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse grupo chega diante de Jesus, possivelmente com uma motivação errada. Ele quer seguir a Jesus, esse discípulo quer seguir a Jesus, mas ele quer seguir Jesus de acordo com uma condição. E essa condição diz respeito a ganhos materiais, a favores, que sem tais favores, esse discípulo não se via capaz de seguir a Jesus. Certamente esse grupo foi reprovado, foi rejeitado. Esse discípulo que se coloca diante da missão de Jesus dessa maneira, não tem como ser aprovado. O segundo grupo está no verso 59 e o verso 60. Esse grupo é representado por um outro discípulo que está andando atrás de Jesus, e ele diz para Jesus, especialmente no verso 60, é a condição que ele coloca ao receber o chamado de Jesus no verso 59. Deixa os mortos os sepultar e os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Sua pretensão de seguir Jesus era, na verdade, um segundo plano. O primeiro plano era primeiro sepultar o seu pai. E esse grupo também é rejeitado por Jesus, ele é reprovado por Jesus. Por isso o verso 61 começa dizendo: Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo pondo a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse grupo também é reprovado por Jesus. E se você observar esses três grupos que estão seguindo Jesus, o seguem com uma condição. E cada um desses três, Jesus nos mostra alguns deveres que nós devemos observar como discípulos de Jesus. Esse primeiro grupo, que possivelmente está seduzido por questões materiais, esse registro nos mostra que
aquele que segue a Jesus deve seguir sem a pretensão ou sem a condição de segui-lo por causa de questões materiais. Nenhum discípulo deve seguir a Jesus ou deve buscar a Deus por conta daquilo que ele pode oferecer no que diz respeito às suas necessidades materiais. Eles não deveriam, como Jesus diz no capítulo 9 de Lucas, seguir aquele caminho levando alforje, levando sandálias, levando qualquer outra coisa. Eles deveriam ir confiados sobretudo na palavra de Jesus. No início eles sentiram uma reação que qualquer um de nós sentiríamos. Mas quando eles voltaram, Jesus perguntou a cada um deles: quando vos enviei, faltou-vos alguma coisa? E a resposta é: nada, disseram eles. Porque seguir a Jesus implica em confiar no seu chamado. O segundo grupo vai nos mostrar que o discípulo, ele deve concentrar na missão e não permitir-se deter por nenhuma coisa de menor importância, quando a importância das grandes coisas o chama. Esse discípulo aqui, registrado no verso 59, considera que antes de seguir a Jesus, ele deve primeiramente sepultar o seu pai. E essa era uma tradição dos judeus. Eles que deveriam sepultar os seus mortos. Mas esse discípulo aqui, ele sofre uma insistência de Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vai e prega o reino de Deus. Esse grupo nos mostra que pregar o reino de Deus é uma prioridade, é uma importância maior do que qualquer outra. E isso deve afetar a maneira como nós nos colocamos diante da missão que Jesus tem em Jerusalém. O terceiro grupo é um outro grupo que se coloca diante de Jesus também com uma condição. E a condição deste é ir primeiro despedir-se daqueles que são da sua família e que encontram-se na sua casa. Mas Jesus diz que ninguém que, tendo colocado a mão no arado, olha para trás, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Os homens que aravam a terra, eles cavavam a terra em linha reta. O que Jesus está dizendo aqui é pura verdade. O homem que ara a terra, ele não consegue arar a terra, não consegue fazer uma linha reta olhando para trás. Olhando para trás, ele não consegue seguir devidamente o caminho que ele deve seguir na preparação da terra. Jesus está dizendo que segui-lo requer uma concentração ininterrupta. Um alvo que é percebido, uma vez percebido, e você vai diante dele sem qualquer tipo de distração. Isso requer concentração na missão. Isso requer perseverança. Você tem uma direção, você tem um objetivo e você segue firmemente diante daquele objetivo, como faz um jogador de futebol americano quando recebe a bola. Ele olha a linha que ele deve ultrapassar e ele não olha para trás. Ele segue com toda a força das suas pernas e dos seus ombros, sofrendo todo tipo de impedimento, mas o seu objetivo é romper os impedimentos e ultrapassar aquela linha. Como faz um velocista numa competição de corrida? Nenhum velocista corre olhando para trás, mas ele fixa os seus olhos numa direção e segue firmemente naquela direção até ultrapassar a linha que lhe dá a vitória. Assim deve ser todo discípulo de Jesus. Ele deve concentrar-se na missão de Jesus e manter-se firme nesta mesma direção. Isso requer lealdade. Esses três grupos foram reprovados, porque ao invés de se submeterem às condições de Jesus, eles se submeteram às suas próprias condições. É por isso que o primeiro verso do capítulo 10 começa dizendo: depois disto, o Senhor designou outros, porque os demais haviam sido reprovados. E aqui há três deveres que eu gostaria de refletir rapidamente com os irmãos. O primeiro dever desse grupo que Jesus está tratando no verso 1 do capítulo 10 de Lucas, é um grupo que recebe o chamado do Senhor. O texto diz que depois disto, o Senhor designou outros 70. Esse grupo é o grupo que é chamado por Jesus.
Esse grupo é aquele que ouve o chamado do Senhor. E aqueles que verdadeiramente ouvem o chamado do Senhor, eles se colocam debaixo da missão do Senhor. Eles se colocam à disposição do Senhor, e não debaixo das suas vontades, das suas preferências e das suas condições. Eles eles percebem que o chamado do Senhor é a prioridade na sua agenda. O segundo dever desse grupo chamado pelo Senhor é um grupo que é enviado. Ele não é apenas chamado, ele não é apenas designado, ou seja, ele não é apenas indicado. Esse grupo ele é também enviado. Diz o texto que depois de Jesus, uma vez que Jesus designou outros 70, ele os enviou de 2 em 2. Se você ler cuidadosamente Antigo e Novo Testamentos, você perceberá que eleição está associado com missão. De maneira que aqueles que uma vez foram constituídos reino de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, percebem qual é a sua designação: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eleição requer missão. Eleição requer envio. E uma vez conscientes daquilo que Deus fez por nós, cabe-nos, portanto, agora sairmos e cumprirmos o papel que nos cabe. Uma característica desse grupo é que eles saem de 2 em 2. O princípio da pluralidade está presente aqui também. Eles não saem de maneira independente da igreja, como alguns missionários fazem. A igreja tem dificuldade de entender a sua vocação, tem dificuldade de discernir o seu chamado, e esses muitas vezes abandonam as suas igrejas e saem para o campo missionário transcultural, sem sustento, sem uma cobertura espiritual, e passam por muitas dificuldades no campo, inclusive reclamando da igreja. Missão não se faz sozinhos. Nós não fazemos nenhuma missão sozinhos. Nós só saímos de 2 em 2. Nós só andamos juntos. E Salomão vai dizer em Eclesiastes que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cai, o outro está do lado para ajudá-lo a levantar. 2 trabalhando juntos tem melhor paga o seu serviço. E no período de frio, quando os 2 estão juntos, e os casais sabem muito bem disso, é muito melhor, porque um aquece o outro. Períodos de dificuldades, crises e impedimentos são inevitáveis. Por isso o princípio de andarmos juntos é muito importante, porque um ajuda o outro. E por fim, diz o texto que esse grupo, designado e enviado por Jesus, sai com a missão de o preceder, como diz o texto, em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Naquela época, o principal meio de comunicação não era a internet como nos nossos dias. O principal meio de comunicação naqueles dias não era o WhatsApp, que nós frequentemente usamos em nossos aparelhos celulares. O principal meio de comunicação naquela época, embora era real, era presente, não eram as cartas. O principal meio de comunicação naquela época eram pessoas. E Jesus tem a missão de chegar a Jerusalém, indo em direção ao sul da Galileia, passando por Samaria e por fim chegar na região da Judeia, onde seu destino final era Jerusalém. E ele faz dessa trajetória uma oportunidade de ainda fazer aquilo que ele havia sido designado pelo Pai. Jesus, para ter melhor eficácia no seu ministério, de anunciar o reino de Deus, de fazer as curas e de libertar os cativos da opressão espiritual, Jesus aqui envia esses discípulos à sua frente. Interessante, porque na sequência do texto, Jesus vai dizer aos discípulos que eles deveriam, aqueles que querem segui-lo, aqueles que desejam segui-lo, deveriam negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, ou seja, andar atrás dele. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, diz o texto, tome a sua cruz e siga-me. Mas aqui o que nós vemos é o contrário. Jesus envia os discípulos à frente
porque é indo à frente é que nós estamos indo atrás. Vou explicar melhor. Esses discípulos deveriam chegar nas cidades e lugares onde Jesus haveria de passar, anunciando que Jesus passaria por ali. Então eles chegavam nas aldeias, chegavam nas cidades e começavam a dizer em alta voz, em todos os lugares: quarta-feira, 8 horas da manhã, estará passando aqui Jesus Cristo, o Redentor, o Messias, o Filho de Deus. Preparem-se. As pessoas anotavam numa agenda. Chegava aquele dia, aquele horário, quando Jesus chegava naquele lugar, todos já estavam preparados para receberem a Jesus. E Jesus ali pregava o evangelho do reino de Deus, fazia muitas curas e seguia para outra cidade que já o estava esperando. E essa era a rotina ministerial de Jesus, e dessa maneira, com o ministério dos discípulos, milhares de pessoas puderam ser evangelizadas e receberam a bênção da cura das suas enfermidades, das suas dificuldades físicas. O papel dos discípulos aqui foi de antecipar a vinda de Jesus. Isso traz implicações para nós nos nossos dias, que o nosso papel antes da segunda vinda de Jesus é de irmos em todas as cidades e lugares o precedendo, anunciando a sua vinda, anunciando a sua chegada. Cabe a esse grupo, uma vez designado, uma vez enviado, preceder a Jesus, anunciando a sua vinda. E agora, de manhã, nós teremos mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer isso: anunciar a Jesus, a sua vinda, anunciar aquilo que Deus, por meio do seu Filho, propôs naquela cruz, anunciar a salvação. E isso cabe a todos nós. Quais são os deveres de um discípulo de Jesus? Primeiro, irmãos, atender o chamado do Senhor. Segundo, sair como aqueles que foram enviados. E em terceiro lugar, pregar o reino de Deus, anunciar a Jesus, precedendo a sua segunda vinda. Essa é a missão que nos cabe como Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, reunida neste lugar. Que o Senhor nos abençoe e que Ele dê a cada um de nós poder do Espírito Santo para assim o fazermos. Vamos orar. Senhor Deus, como igreja do Senhor neste lugar, pedimos que sobre nós pouse, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que em nós o Teu Espírito opere de tal modo que nos vejamos impulsionados para fora, levados para fora, onde resplandecemos a luz do Seu testemunho. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e discernimento nesse momento que sairemos para pregar o Teu Evangelho. E abençoa-nos, porque só há uma maneira de sermos abençoados: é obedecendo ao Senhor, é atendendo o chamado do Senhor. E por isso pedimos que o Senhor nos abençoe, porque é isso que faremos agora há pouco, em nome de Jesus. Amém. Amém.